Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Direito Especial. Chegou o esperado momento em que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, enfrentou finalmente o tema se o rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde, é taxativo ou se é exemplificativo. Quer saber mais sobre o assunto? Aguenta aí que eu já volto. Pois é, gente boa, eu sei que tem muita gente que está assistindo o vídeo e está meio alienado desse assunto e não entendeu foi nada. Fala, vixe, eu não entendi o que é exemplificativo, o que é taxativo e o que é esse negócio de rol da ANS. Vou explicar, atenção, atenção, galera do Direito Especial. O negócio é o seguinte, quem tem plano de saúde, geralmente faz exame, consulta médicos de especialidades, faz cirurgia, faz tratamento, vai à clínica, se submete a diversas terapias, tudo isso pago pelo plano de saúde. Ou seja, não é pago pelo plano de saúde. Na verdade, você paga o plano de saúde e o plano de saúde te retribui com a cobertura da sua saúde, oferecendo a você os procedimentos que você necessita para ter uma saúde boa. Em alguns casos, o plano de saúde não oferece o tratamento que você necessita, ou o tratamento que o seu médico disse que você necessita. Aí as pessoas vão à justiça, vão para a justiça e falam, seu juiz, eu pago o plano de saúde tal, pode ser qualquer um, o da Unimed, Golden Cross, Amil, enfim. E o plano de saúde, quando eu fiquei doente, eu nunca usei o plano de saúde, mas quando eu precisei, o plano de saúde disse que não tinha o meu procedimento. Eu peço ao juiz que mande o plano de saúde oferecer o tratamento que eu necessito. Essa é a questão que foi julgada no STJ. Porque muitas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas fizeram isso, foram até o judiciário e reportaram, ao juiz o que é que estava acontecendo. E os juízes se dividiram em relação a isso. Alguns juízes disseram, olha, você só tem direito de obrigar o plano de saúde a pagar o seu tratamento se o seu tratamento estiver contido no rol, ou seja, na lista da Agência Nacional de Saúde. Porque a Agência Nacional de Saúde é a agência que regulamenta este mercado de saúde suplementar. E tinha juízes que diziam assim, não, esse rol aí da ANS, essa lista da ANS, ela não é absoluta para que só ela pode ser seguida. Não quer dizer que, porque existe uma lista da Agência Nacional de Saúde, que outros tratamentos que não estejam na lista não podem ser deferidos pelo plano de saúde. Então, quando gerou essa divisão foi subindo para Brasília, para o STJ. Lá dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça havia divisão. Tinha algumas câmaras, órgãos colegiados do tribunal que entendiam que o rol da ANS era exemplificativo. E tinha outras câmaras que diziam, não, o rol é exaustivo ou taxativo. Ou seja, se for taxativo, você só pode exigir do plano que forneça para você os tratamentos, medicamentos, procedimentos que constam na lista da Agência Nacional de Saúde. Se o rol for exemplificativo, significa que você pode pedir outros tratamentos que não estejam, ou mesmo que não estejam, na lista, no rol da ANS. Agora, muitos de vocês podem se perguntarem, mas afinal, qual que é a verdade então? Se tem ministros do Superior Tribunal de Justiça que acham que é exemplificativo, e se tem ministros que acham que é taxativo, qual que é a verdade, afinal de contas? Na verdade, gente, a coisa mais difícil da gente apreender é a verdade. Eu vou dizer para você por que cada um desses grupos sustentavam a sua opinião. O pessoal que falava que o rol da ANS era meramente exemplificativo, assim faziam porque o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a Constituição, ela garante a todo cidadão o direito à saúde,
o direito universal à saúde. Vide artigo 196, tem também outros artigos, tem outras legislações, tem as legislações das pessoas com deficiência, e todas elas asseguram, de uma maneira muito atenciosa, uma superproteção à saúde das pessoas no Brasil. E o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, que é uma legislação internacional de direitos humanos, que o Brasil subscreveu. Portanto, essas normas de direitos humanos que o Brasil subscreve, elas entram no ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional. Ou então, elas chegam com força constitucional, elas têm a mesma validade da Constituição Federal. E esse tratado internacional ao qual me refiro, ele diz no seu artigo 12, parágrafo 1º, que todo cidadão tem direito aos mais altos níveis de saúde física e mental. Veja bem, não é uma saúde remediada, né? Não é um serviço mais ou menos, são os mais altos níveis de saúde física e mental, o que esse tratado garante para a gente. Então, estes ministros que acham que o rol é exemplificativo, que você pode admitir ou obrigar o plano de saúde a prestar outros serviços, outros procedimentos que não estejam na lista da ANS, porque a saúde é um direito universal e tem que se buscar, tanto no público quanto no privado, os mais altos níveis para se oferecer às pessoas. Essa é a síntese de quem pensa que o rol é exemplificativo. Porque, afinal de contas, é o seguinte: se é doença, o plano tem que cobrir o tratamento. Se é doença, tem que cobrir o tratamento, pronto. Agora, os que pensam que o rol é taxativo, que o plano só está obrigado a oferecer aqueles procedimentos que estão no rol da ANS, ou na lista de procedimentos da ANS, eles acham o seguinte: olha, tudo bem que o brasileiro tem direito à saúde. Tudo bem que tem que se buscar os mais altos níveis de saúde física e mental. Tudo bem que o plano de saúde está obrigado a oferecer meios de tratar todas as doenças. Concordo com isso. Só que, qual o tratamento que é adequado para cada doença? O tratamento adequado para cada doença é aquele que a Agência Nacional de Saúde disser que é. Então, se tem uma lista da Agência Nacional de Saúde, essa lista tem que ser seguida. Até porque, isso eu estou falando aqui a opinião dos juízes que acham que o rol é taxativo, tá, gente? Presta atenção. E esses juízes também prezam pelo aspecto econômico. Eles dizem assim: tudo bem, você tem direito ao tratamento, o tratamento está na lista da ANS. Se está na lista da ANS, é aquele que os planos de saúde estão obrigados a prestar. Porque senão, as pessoas todo dia estão inventando um novo tratamento, as pessoas vão atrás desses tratamentos alternativos e daqui a pouco o plano de saúde não aguenta pagar esses tratamentos experimentais para todo mundo. Portanto, eu acho que o rol tem que ser taxativo. Entenderam a diferença, gente? Se você não entendeu, eu vou começar a deixar na descrição o meu e-mail. Você pode me mandar um e-mail me perguntando, ou você pode fazer a pergunta no próprio corpo ali de comentários, que eu respondo. Se a pergunta for de natureza mais complexa, eu até posso gravar um vídeo para responder a sua pergunta, ok? Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça, no dia 8 de junho de 2022, tomou a tão esperada decisão para dirimir todas as questões relacionadas a esse critério para poder obrigar o plano de saúde a prestar ou não prestar um determinado procedimento. Quer dizer, se o rol, afinal de contas, é taxativo ou se o rol é exemplificativo. O julgamento foi ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de junho, isso aconteceu no dia 8 de junho. Ainda não tem, nesse momento em que eu gravo o vídeo, ainda não tem a decisão escrita em lugar nenhum, porque ainda não publicaram a decisão, não publicaram o acórdão. Eles levam tempo para redigir e publicar o acórdão. Então, quem quiser saber qual foi o resultado, tem que pegar o vídeo da sessão, assisti-la todinha, para poder saber qual foi o dispositivo dessa decisão.
Mas você não precisa assistir esse vídeo, porque eu já assisti por você e estou aqui gravando o vídeo com as impressões que eu tirei desse julgamento. Bem, gente, o relator do caso foi o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. O ministro Luiz Felipe Salomão é da opinião de que o rol é taxativo. Depois dele, quem votou e abriu a divergência foi a ministra Nancy Andrighi. Para a ministra Nancy Andrighi, o rol de procedimentos da ANS ele é meramente exemplificativo. Então, se a pessoa apresentar lá um outro tipo, se o médico disser que tem um outro tipo de tratamento que pode resolver o problema dela, em tese, o plano de saúde estaria obrigado a bancar. Depois, o ministro Vilas Boas assimilou uma parte do argumento da divergência e acrescentou a sua posição inicial, que seguia o relator, que também confirmava que o rol era taxativo, mas abrindo ali algumas exceções, e esse foi o entendimento que foi vencedor nesse julgamento. E eu vou te dizer o que é que significa. No final, ficou assim, preste atenção que eu vou colocar para você agora o presidente da sessão, porque isso foi julgado numa sessão. O recurso que foi julgado foi o recurso de embargos de divergência. Embargos de divergência, quando você está no Tribunal Superior, é assim, você é julgado dentro do tribunal, e aí você recorre dentro do próprio tribunal, se você não estiver satisfeito com a decisão. E se você perceber que o próprio tribunal está dividido em relação àquele tema, ou seja, que tem vamos imaginar que você perdeu um processo no STJ. Aí você perdeu porque o juiz entendeu de uma maneira, mas você achou uma decisão ali mesmo, dentro do tribunal, que diz o contrário. Essa decisão que diz o contrário, ele satisfaria a tua causa. Você teria ganho a causa se a decisão fosse naquele sentido. Então, quando acontece isso, você interpõe dentro do tribunal um recurso chamado embargos de divergência. Você diz ao juiz assim, seu ministro, olha, o senhor não deu o meu direito aqui, mas esse mesmo tribunal já decidiu desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui me favorecia. Vocês precisam resolver isso. Vocês precisam uniformizar o entendimento de vocês sobre esse assunto. Pois bem, esses embargos de divergência são julgados pelas sessões que são a reunião de câmaras do tribunal que se reúnem para poder uniformizar o entendimento sobre um determinado assunto. Então, nesses embargos de divergência, o resultado final ficou desse jeito assim. Presta atenção, que isso aqui eu peguei da gravação do julgamento e eu já vou te explicar o que significa. A segunda sessão por maioria, e aí eu vou me permitir, para ficar claro que foi decidido, a segunda sessão por maioria estabelece, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. 2, a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que 1. Não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol da saúde complementar. 2. Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como Conitec, Inatjus e estrangeiros. Muito bem, muito bem. Você viu aí que ele começa dizendo assim, ó, o rol da ANS é, em regra, taxativo. Bom, para mim, vou dizer a verdade para você. Para mim, dizer que o rol é, em regra, taxativo, é quase como dizer que ele é exemplificativo, não é verdade?
Ué, se ele é em regra taxativo, significa que ele comporta exceção. Então, um rol, quando a gente diz que ele é exemplificativo, a gente está admitindo que aqueles exemplos ali são consagrados e que, eventualmente, pode caber algum acréscimo. Quando ele diz que é em regra taxativo, ele já abre margem para uma exceção. Então, se é em regra taxativo, significa que continua cabendo exceção. Ou seja, vai ter alguns momentos em que o rol vai ser exemplificativo mesmo, vai poder acrescentar mais além do que está ali. Então, não ficou assentada nessa decisão uma rigidez absoluta, dizer, não, só o que vale é o rol da ANS. Não ficou, não. Decidiram os ministros. A operadora de saúde não é obrigada a bancar o tratamento não constante do rol da ANS, se, atenção para isso, a operadora só não é obrigada a bancar, a pagar o tratamento que não conste do rol da ANS, se existir para a cura ou tratamento do paciente outro tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Ou seja, o rol só é taxativo se o procedimento que você diz que está precisando, se ele tiver um substituto que seja eficaz, seguro e que sirva para a mesma coisa já constante no rol da ANS. Se não tiver, não é taxativo. A gente tem que aprender a interpretar as coisas também a contrário senso, sabe? A gente desconstruir as palavras como elas foram ordenadas para poder entender o alcance do significado. Ou seja, todos os jornais divulgaram matéria a partir de ontem dizendo, não, o STJ decidiu que agora é só o rol da ANS, rol é taxativo. Mas quando você vai ver a decisão, não é bem assim não. Você veja, o plano de saúde só não está obrigado a pagar fora do rol se tiver dentro do rol alguma coisa que substitua o que você está pedindo. Nos casos de TEA, de autismo, não tem esse negócio de substituição. Mas nós já vamos chegar lá nesse assunto. Espera aí. A decisão também diz que é possível que a pessoa, se quiser um determinado procedimento, quando ela vai contratar o plano de saúde, ela pode contratar uma cobertura ampliada, uma franquia maior, para poder inserir outros procedimentos que não estão no rol de procedimentos da ANS. Também conclui a decisão o seguinte, não havendo substituto, porque eu acabei de ler no início o seguinte, coloquei o ministro falando, que o rol é taxativo desde que haja um tratamento substituto daquele que você está querendo, que já tenha sido testado, aprovado, sirva para a mesma coisa e que seja seguro. Aqui diz o seguinte, não havendo substituto terapêutico para o tratamento que você pediu, ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver excepcionalmente do verbo exceção à regra, e a regra é de que é taxativo, mas cabe a exceção, então, por isso, excepcionalmente, a cobertura de tratamento indicado pelo médico, desde que... Nós estamos falando aqui daquilo que não está no rol, tá, gente? Olha só, vou repetir aqui a frase para você entender. Olha, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico desde que, atenção, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao rol, porque é o seguinte, geralmente a Agência Nacional de Saúde, quando ela analisa se vai incluir uma coisa no rol, um procedimento no rol, ela analisa cientificamente. Raramente ela indefere um procedimento que seja eficaz. Ela indefere, ou comprovadamente eficaz, ela indefere procedimentos experimentais que ainda não foram testados, que ainda não tem uma posição clara do CONITEC, que ainda não tem um consenso científico a respeito daquilo, nem que seja nacional ou internacionalmente. Então, está dizendo aqui na decisão que para caber dentro dessas exceções ao rol taxativo, precisa ser um procedimento que não tenha sido ainda julgado expressamente, indeferido expressamente pela ANS. 2.
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidência. Olha o ABA aí. O que ABA é? ABA se encaixa perfeitamente nessa hipótese, né? O requisito é que tem que haver a comprovação da eficácia do tratamento. E, terceiro, tem que haver recomendação de órgãos técnicos nacionais, como o CONITEC e Natijus, e órgãos estrangeiros. Ou seja, tem que haver uma opinião técnica positiva de órgãos nacionais e internacionais. A ABA tem essas referências tanto nacional quanto internacionalmente. Então, o que muda para o autista e para as terapias relacionadas ao autismo? O ABA, o tratamento ABA, a intervenção no comportamento aplicado, eu percebi até que os ministros do STJ, alguns deles, não todos, parece que confunde um pouco como se a ABA tivesse dentro dos procedimentos de terapia ocupacional e fonoaudiologia. Parece que eles embolam um pouco, parece que alguns deles confundem. Mas, na verdade, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia já está previsto no rol da ANS. O tratamento com ABA é que ainda não está. Embora já tenha parecer favorável até dentro da ANS, no CONITEC, internacionalmente e coisa e tal. Então, gente, o que significa para quem tem TEA, para as famílias que são consumidoras de plano de saúde que tem TEA, essa mudança desse famigerado rol taxativo que o STJ decidiu? Não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Para o autista, continua tudo do mesmo jeito. Para o autista, continua exemplificativo. Em relação ao ABA, continua exemplificativo, porque o ABA atende a todos os requisitos para que o juiz ou o próprio plano de saúde defira o tratamento, mesmo que ele não conste no rol da ANS de forma definitiva. Tem uma outra coisa que eu tenho que falar para você, é que durante o julgamento desse recurso no STJ, que chegou à conclusão de que o rol é taxativo, e nem tão taxativo assim, como eu expliquei para você, foi aprovada uma medida provisória, que já virou lei, que prevê que agora a Agência Nacional de Saúde precisa fazer a revisão do seu rol de procedimentos e eventos a cada 6 meses. Antes, era a cada 2 anos que eles faziam essa revisão. Agora é a cada 6 meses. Então, eu acho que agora tem uma possibilidade maior da Agência Nacional de Saúde e o seu respectivo rol de procedimentos acompanharem a evolução da ciência, estando sempre atualizados com relação a isso. De qualquer maneira, nesses 6 meses que eles demoram para poder incluir novos procedimentos e admitir novas terapias que sejam eficazes, a gente sempre tem a possibilidade de ir à justiça, desde que o procedimento que a gente necessite seja um procedimento baseado em evidência, reconhecidos por órgãos nacionais e internacionais de ciência. Olha, outra pergunta que as pessoas têm me feito é o seguinte: Lúcio, esse negócio do rol que agora julgou, você está me dizendo aí, explicando, eu acho que eu entendi, que agora para nós autistas não mudou quase nada, porque o tipo de procedimento que a gente precisa para a gente se tratar são procedimentos que atendem aos requisitos para fugir da taxatividade do rol que foi declarada pelo tribunal. Mas o que acontece com as pessoas que entraram na justiça antes e conseguiram o tratamento porque de um juiz que achava que o rol era exemplificativo? Ele usou isso como fundamento. O que acontece? Agora o plano pagou, me reembolsou, eu vou ter que pagar, o plano de saúde pode me cobrar aquele tratamento que eu fiz através de uma liminar? Porque realmente tem muita gente que lá atrás conseguiu uma liminar do juiz, que o juiz disse assim: olha, você pode fazer o tratamento e você, plano de saúde, você tem que reembolsar esse cliente aí com o dinheiro que ele gastar fazendo aba. Você vai ter que reembolsar ele tudo, aí o plano já pagou. Ou então o juiz decidiu assim: olha, plano de saúde, você é obrigado a pagar, pode pagar uma clínica particular aí para fazer o tratamento dessa pessoa que tem TEA. Aí o plano veio pagando até ontem, dia 8 de junho, e agora diz que o rol é
taxativo e não exemplificativo. O que acontece com essas pessoas? Será que o plano de saúde vai poder cobrar delas o que o plano gastou por causa de uma decisão de um juiz lá atrás? E agora a decisão foi em sentido contrário aos fundamentos que o juiz utilizou naquela decisão? Pois é, eu não vou falar hoje, nesse vídeo, para não ficar muito comprido, muito grande o vídeo. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre outro caso que também foi julgado ontem. E esse caso que foi julgado ontem, ele diz respeito especificamente à pessoa com autismo. Foi julgado ontem na mesma sessão, gente. Na mesma sessão foi julgado. E eu vou, no próximo vídeo, explicar para você como é que fica as situações pretéritas de quem ajuizou ações e conseguiu sucesso em liminar e que ontem a ação terminou com julgamento contrário ao interesse da pessoa que ajuizou a ação contra o plano de saúde, ok? Muito obrigado a todos e a todos pela atenção, pelo vídeo. Obrigado. Não se esqueça, gente, de curtir, né? Dar um joinha pra gente. Dar uma moral para esse vídeo e também inscrever-se e clicar no sininho para toda vez que a gente produzir um novo vídeo você ser notificado. Outra coisa que eu quero te pedir é que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que, como você, também possam ter interesse pelo assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.